Fala, meu aluno, aqui do MGL Cursos, professor Josiel aqui na área, sou professor da disciplina de Legislação de Trânsito, ok? Então, nesse encontro de hoje, nós vamos responder aqui várias questões, né, sobre ali dos artigos 80 ao 88, né, do Código de Trânsito Brasileiro, que é a nossa Lei 9.503 de 97, e dos artigos 161, né, ao 255. Sobre o quê? Né? Do 80 ao 88, nós temos ali o capítulo 7, né, do CTB, que vai falar sobre sinalização de trânsito, ok? Do artigo 161 até o 255, nós temos o capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o capítulo aí que versa sobre infrações de trânsito, beleza? O foco aqui é a banca VUNESP, tá? Então, todas as questões que a gente vai responder aqui é com foco na banca VUNESP, beleza? Então, a gente vai estar vendo aqui como é, né, a forma que a banca aborda essas questões. São questões tranquilas, certo? São questões tranquilas, sem invenção, sem bicho de sete cabeças, realmente aí, direto ao ponto, beleza? Então, a gente vai estudar aqui todas essas situações, tá? E vocês vão ver que é bem tranquilo, ok? Então vamos aqui, certo? Para o nosso material. Então nós vamos responder questões aqui dos artigos 80 a 88 e do artigo 161 até o 255. Lembrando que se você ainda não me segue no Insta, o arroba é josielst, né? E é bem interessante, né? Porque eu sou do Piauí, moro no Piauí, mas estou ministrando essas aulas aqui que tem um alcance muito grande aí, principalmente na região de São Paulo, né? E aí eu recebo feedbacks de que o aluno, poxa, professor, gostei muito das suas aulas, fui aprovado em concurso X, concurso Y, né? E é muito massa. Às vezes manda questão para eu analisar se cabe recurso, se não cabe. Já elaborei recurso, inclusive, para algum concurso. Eu não estou lembrado da cidade, mas é sempre muito bom esse alcance, né? Esse feedback aí por parte de vocês, ok? Então vamos aqui começar, né? Inicialmente vamos responder questões sobre o capítulo 7, tá, do Código de Trânsito Brasileiro, que é a parte da sinalização de trânsito, que é dos artigos 80, né, que a gente vai focar aqui até o 88, tá? Então, das questões, né, que eu busquei aqui da banca VUNESP, né, o que é que ela gosta muito? Primeiro, dois tópicos que são muito importantes dentro da parte, né, da sinalização de trânsito. Quais são esses pontos? Nós temos a classificação dos sinais de trânsito, muito importante. Você saber a classificação dos sinais. Pode ser luminosos, sonoros, dispositivos de sinalização auxiliar, verticais, horizontais, beleza? Gestos do agente e do condutor, tá? E também ordem de prevalência da sinalização. Então, são os dois pontos aí que a banca gosta muito e é o que trataremos aqui diante das questões. Ok? Então, a questão número 1 diz o seguinte: sobre o tema sinalização de trânsito, tratado aí no Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar, certo? É correto afirmar. As ordens do agente de trânsito não prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Bizu, em relação à ordem de prevalência, você vai até anotar aí no seu material. Você vai anotar essa frasezinha aqui, ó. Aceno, certo? Aí é a ordem de prevalência da sinalização de trânsito. Você vai me dizer o seguinte, professor, mas o que é essa ordem de prevalência, né? Primeiro, você vai da esquerda para a direita. Primeiro, na ordem de prevalência, o que é que manda? No topo, as ordens do agente de trânsito. Então, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre tudo, certo? As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre tudo. Professor, e o que é que isso quer dizer? Que se eu tenho um semáforo, se eu tenho uma placa, se eu tenho qualquer coisa, a ordem do agente de trânsito é que vai prevalecer. Então, o sinal está fechado, mas o agente de trânsito diz para tu ir. Pode ir. Você não comete infração. Por quê? Porque a ordem dele supera os sinais. O semáforo está verde e o agente pede para você parar. Então, veja, existe uma confusão de sinalização nesse momento. Porque o sinal verde indica que você, condutor, pode ir. Só que o agente de trânsito está mandando você fazer o contrário, está mandando você parar, você não seguir. E aí? Aí a ordem dele, do agente de trânsito, vai prevalecer. Depois vem as ordens do semáforo.
né? Vamos supor que eu não tenha ali o agente de trânsito, então depois vem as ordens do semáforo. Então, muitas vezes, o que é que você vai observar? Que próximo ao semáforo, né, nós temos uma faixa de pedestre, por exemplo, pintada no solo. A faixa de pedestre é uma sinalização de trânsito, inclusive uma sinalização horizontal. E aí o que é que acontece? O pedestre, antes de atravessar, quando tem um semáforo, isso já é automático nosso, o que é que você vai fazer? Olhar se o semáforo está verde, se tem um foco de pedestre verde. Por quê? Porque por mais que tenha aquela faixa de pedestre, o semáforo vai prevalecer. Então depois vem o semáforo, depois vem os sinais, né? Não tem um semáforo, tem só a faixa de pedestre. Aí o pedestre vai ter a preferência de passagem. Não tem nada. Não tem um agente de trânsito, não tem o semáforo, não tem os sinais. Por último, vem as normas, né? Nós temos ali o capítulo 3, né, do CTB, que vai falar das normas gerais de circulação e conduta, tá? Onde lá, por exemplo, cruzamento não sinalizado. Quem é que tem preferência? Quem vier pela direita do condutor, né? Ah, é uma rotatória não sinalizada. Preferência de quem está circulando pela rotatória. Então, eu quero que você entenda da esquerda, voltando, da esquerda para a direita aqui, né? E a ordem de prevalência é essa. Então, quando ele diz aqui na letra A que as ordens do agente não prevalecem, aí está errado. Por quê? Porque as ordens do agente, na verdade, prevalecem. Ok? Então, você precisa ficar, certo, bastante atento aí com esse detalhe. Então, letra A está fora, né? Aí a letra B. As indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Ó, o semáforo tem prevalência sobre os demais sinais? Os demais sinais está aqui. Tem. Então, a gente pode dizer que sim. As indicações dos sinais não têm preferência sobre as demais normas? Tem. Norma está por último, então o sinal tem preferência. As normas têm prevalência, né, sobre as ordens do agente? Não, porque as ordens do agente aqui está por primeiro. Então, aqui está fora. As indicações do semáforo têm prevalência sobre as ordens do agente? Não, porque o semáforo está em segundo, o agente está em primeiro. Então, letra B de bola vai ser o nosso gabarito. Ok? Então, entenderam aí sobre ordem de prevalência? Você vai decorar o bizu do acessinho. Vamos lá, questão número 2. De acordo com o artigo 87 do CTB, os sinais de trânsito classificam-se em... Bom, para os sinais, você vai decorar, né, vai aprender o bizu do LSB vai pro HGV. Certo? Você vai decorar essa frase aí para a classificação dos sinais, tá? Então, o L quer dizer sinais luminosos, um semáforo, por exemplo, né? O S, sonoro, um apito. O D, dispositivo de sinalização auxiliar, um cone, por exemplo. O H, sinalização horizontal, uma faixa de pedestre pintada no solo. G, os gestos, né, do agente do condutor, quando ele faz a sinalização de gestos, também é considerado um sinal de trânsito. E V de verticais, uma placa de trânsito, por exemplo. É muito comum, às vezes, a banca dizer sinais reflexivos, certo? Sinais reflexivos, tá? Tá fora. Ela vai dizer diagonal, não tem. Só são esses 6 aqui, ok? Então, horizontais, sim. Pista simples de mão dupla, nada a ver. Dispositivos de sinalização auxiliar, ok. Semáforo, ok. Barreira, fora. Placas de regulamentação, que aí não entra na situação, né? Verticais, ok. Horizontais, ok. Dispositivos de sinalização auxiliar, ok. Luminosos, ok. Sonoros, ok. E gestos do agente de trânsito do condutor, ok. Portanto, letra C é o gabarito. Cuidado, porque muitas vezes, né, ele vai dizer sinais apenas do agente de trânsito. Se disser que só é considerado sinal de trânsito os sinais, né, os gestos, se for do agente de trânsito, está errado. Não é só do agente, é do agente de trânsito e também do condutor. Ok? Gestos do agente e condutor, ok. Luzes. Luzes, o que é que tem a ver aqui? Né? Nada, né? Enfim. Cavaletes, serviço ao CIPAC, não, aqui está fora, né? Então, realmente, letra C é que vai ser aí o nosso gabarito. Beleza?
Tranquilo? Então, continuemos. Questãozinha aí de número 3, tá? Questão de número 3. Os sinais de trânsito, de acordo com o artigo 87 do CTB, classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e agentes dos policiais militares nada a ver, comando da engenharia de tráfego nada a ver, departamento estadual de trânsito nada a ver, gestos do agente de trânsito e do condutor, letra D, tá? Então, para a classificação, para a ordem de prevalência é o assassino, certo? Para a ordem de prevalência. E para a classificação dos sinais, nós temos a frase LSD vai o HGV. Ok? Belezinha? Então sigamos aí. Vamos para a quarta questão. Tá? Quarta questãozinha aí diz o seguinte. Nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, né, institui aí o Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que os sinais de trânsito classificam-se em, de novo, LSD vai para o HGV. Verticais, ok. Horizontais, ok. Estacionamento, já não precisa ler o resto. Verticais, ok. Horizontais, ok. Dispositivos de sinalização auxiliar, ok. Luminosos, ok. Sonoros, ok. E gestos do agente de trânsito do condutor, letra B de bola. Tá? Então, o resto aqui está fora. Questão de número 5. A sinalização temporária consiste em um conjunto de sinais e dispositivos, né, com características visuais próprias, tendo como objetivo principal garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores, né, da obra ou do serviço, e como a fluidez do tráfego, né, nas áreas afetadas por intervenções temporárias na via. Em relação à sinalização temporária, vamos marcar aqui a correta, né, sobre sinalização temporária. Beleza? Letra A. A sinalização deverá ser colocada em posição e condição legível durante a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme as normas e especificações do CONTRAN. Veja, ele diz que a sinalização deve ser colocada em posição e condição legível durante a noite. Então, meio, né, que implicitamente aqui, ele exclui a possibilidade dela ser legível durante o dia. E a sinalização ela deve ser legível em todos os horários, porque eu vou ter veículos circulando durante o dia e também durante a noite. Então, quando ele colocou assim, só durante a noite, aí, né, eliminou. Então, a gente pode dizer que letra A, certo? Está fora. Letra B, salvo em caso de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, com 24 horas de antecedência, acerca de qualquer interdição da via, indicando aí os caminhos alternativos a serem utilizados. Letra B está errada. Por quê? Porque o prazo não é de 24 horas que ele vai avisar a comunidade. É no prazo de 48 horas. Tá? Então, vamos supor, a autoridade de trânsito, né, sabe que determinada via ela vai ser interditada para fazer manutenção, para fazer alguma correção. Então, por meio de comunicação social, o órgão de trânsito competente ali tem que avisar a comunidade, né, pelo meio de comunicação, não é com 24 horas de antecedência, é com 48 horas de antecedência, em que determinada via vai ser interrompida e também vai mostrar as vias alternativas, né, com 48 horas de antecedência. E isso salvo em caso de emergência, né, porque se for uma emergência não tem como saber e avisar bem antes, ok? Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após a sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança para a circulação, né? Da mesma forma que a letra C ela engoliu aqui, porque a sinalização, né, ela tem que estar sinalizada, devidamente sinalizada, horizontalmente e verticalmente, né? Horizontalmente porque o solo vai estar pintado, as faixas, enfim. E verticalmente as placas. Então, ele meio que implicitamente, né, engoliu aqui, certo? E tentando limitar apenas horizontalmente, mas também tem o verticalmente, tá?
Letra D, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar, né, a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestre, onde houver obstrução da calçada de passagem. Sim, se houver obstrução, tem que sinalizar, tá bom? E letra E, deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança, né, de veículos e pedestres, tanto no leito da via terrestre quanto na calçada, bem como obstaculizar a via indevidamente é uma infração grave. Não, certo? É uma infração gravíssima. Portanto, letra E está fora. Ok? Vamos lá. Questãozinha aí de número 6. Quanto a uma determinada obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco a segurança destes, a obrigação de sinalizar é de quem? Do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento. Ok? Então, o bizu é o seguinte, é porque muitas vezes a banca vai dizer que a obrigação de sinalizar vai ser do órgão ou entidade com inscrição sobre a via, né? Circunscrição sobre a via, e não é. Vamos supor que você vai fazer aí uma encanação, né, para sua casa e de repente tem que cortar uma via. Não é o DENIT que vai fazer isso, não é o DR que vai fazer isso, é você que vai fazer. Então a sinalização é por sua conta. Claro que você vai precisar de uma autorização para isso, ok? Então é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento. Ou questãozinha de número 7, né? Pronto. Agora, a partir daqui, a gente vai, né, responder questões sobre o capítulo 15, né, do Código de Trânsito Brasileiro, que versa aí sobre infrações de trânsito, né? Infrações de trânsito é um mundo, né? São muitas infrações, é muita coisa para você decorar, mas o bizu aqui é responder muitas questões, né? Porque quanto mais questões você responde, mais infrações você observa. Você vai observar também que a banca repete muito ali algumas infrações, ou seja, são infrações que ela gosta, né? E você precisa ficar, portanto, mais atento ainda a esses detalhes, né? Dentro da parte de infração de trânsito, né? Você tem que saber o seguinte: a classificação da infração, certo? A infração ela pode ser leve, a infração ela pode ser média, a infração ela pode ser grave e a infração ela pode ser o quê? Gravíssima, certo? Bom, nós temos também dentro das infrações a parte de pontuação, né? Se eu cometo uma infração leve, a pontuação que vai para o prontuário é de 3 pontos. Se for infração média, 4 pontos. Se for infração grave, 5 pontos. E se for infração gravíssima, 5 pontos, que é computado a cada infração que você comete. Importante também você saber, a banca já cobrou algo nesse sentido, vou te mostrar aqui numa questão, os valores das infrações. Não vá anotar aqui porque é muita informação, certamente você está se perdendo aí, tá? Mas a infração ela pode ser leve, ela pode ser média, ela pode ser grave e ela pode ser gravíssima, ok? Beleza. Aí, em relação às pontuações, se você comete uma infração leve, 3 pontos. Se você comete uma média, 4 pontos. Se você comete uma grave, 5 pontos. Né? E se você comete uma gravíssima, 7 pontos. Agora vamos para o valor, né? O valor da infração, né? Se você comete uma infração leve, o valor da multa é de R$ 88,30 e... Opa, vou botar só, não vou botar as moedas não, porque aí vai ficar chato para ti. Porque quando a banca vai mudar, ela não muda o valor dos centavos, né? Ela vai mudar só esse primeiro valor. A média vai ser R$ 130, a grave vai ser 195 e a gravíssima vai ser 293 reais, né, e 47 centavos, mas eu não vou botar aqui. Beleza? 88,38, 130,16, 195,23. Mas quando a banca vai mudar, ela vai mudar esse valorzinho aqui, certo? Somente esse primeiro valor. Ok? Então, nós temos o seguinte. Mais os centavos, né? Só por curiosidade aí. Ó, aqui é 193 e quanto? E 47, né? Aqui é 195,23. Aqui é 130,16 e aqui é 88,38. Beleza? Centavos.
Pronto, basicamente isso aí, né, que você tem que saber em relação às infrações, né. E aí a gente vai respondendo questões. O que é que eu percebi? Que a banca Vunesp, ela cobra muito o seguinte, não é que: "Ah, a infração aqui é grave, a infração é me", ela cobra muito pontuação. Só que para você saber a pontuação, logicamente, presume-se que você saiba se é uma infração grave, se é uma leve, porque cada uma delas corresponde a uma pontuação diferente. Então ela cobra muito pontos. Ah, computa tantos pontos, mas para eu saber os pontos, eu preciso saber qual a infração é grave, é média, é leve, entendeu? Gravíssima. Então você vai observar muito isso aqui nas questões, tá? Então vamos lá, questãozinha de número 7. Questão de número 7 diz o seguinte: deixar o condutor de prestar socorro à vítima do sinistro de trânsito quando solicitado, essa informação é importante, quando solicitado pela autoridade e seus agentes, de acordo com o artigo 177 do CTB, é considerada uma infração de trânsito e o condutor poderá ter anotado em seu prontuário. Ó, veja, vocês anotaram aí essa parte aí? Eu vou apagar essa parte das infrações porque eu preciso fazer uma outra anotação aqui, ok? Anotaram, tiraram o print aí? Eu vou apagar aqui, ó. Porque é o seguinte, vou fazer aqui algumas anotações, certo? Que são muito importantes, ok? Veja, a gente não apagou não, né? Apaga. Veja, nós temos três situações no da classificação. Eu tenho uma situação envolvendo aí que vai ser média. Eu tenho uma situação que vai ser grave. Vai ser grave. E eu tenho uma situação que vai ser gravíssima. Pega meio aqui para criar mais espaço, né? Veja, condutor envolvido, né? Sem vítima, que são os extremos. Sem vítima, com vítima e autoridade. Você tem que observar, são três situações envolvendo o seguinte: a infração ela vai ser média quando o condutor ali envolvido no sinistro, sem vítima, deixa de remover o veículo do local para evitar um outro sinistro. Média. Condutor envolvido com vítima, deixa de prestar socorro, gravíssima, que é o último caso aqui. O condutor está passando pelo local, deixa de prestar socorro quando solicitado por a autoridade ou seus agentes. Quando você deixa de prestar socorro, quando solicitado, vai ser grave. Beleza? Então, quero que você faça essa distinção porque cai em prova. Não tem vítima, é média. Certo? Tem vítima e eu não prestei socorro. Gravíssima. Quando eu deixo de prestar o socorro, quando solicitado pela autoridade dos seus agentes, aí vai ser uma infração de natureza grave. Isso cai em prova, ok? Nesse caso da questão aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, o condutor deixou de prestar socorro à vítima quando solicitado pela autoridade dos seus agentes. Então, se foi quando solicitado, deixou de prestar socorro. Quando solicitado, a infração vai ser de natureza grave. E a natureza grave computa quantos pontos? 5 pontos. 7 pontos é a gravíssima, 4 pontos é a grave, né? Ou, louco. 7 pontos é a gravíssima, 4 pontos vai ser a média e 3 pontos vai ser a leve. E 21 pontos, aí vai ser o somatório de várias infrações. Ok? Então é importante você fazer essa diferença aqui, porque cai muito em prova essa parte aqui de grave, gravíssima, se tem vítima, se não tem. Beleza? Importante aí vocês observarem. Ok? Muito bem. Sigamos aí para a próxima questão. Certo? E para a nossa próxima questão, que diz, né?
e diz o seguinte: observa a figura a seguir. A imagem mostra um veículo cujo condutor cometeu algumas infrações de trânsito. De acordo com o artigo 181, inciso 1 do CTB, a infração referente ao estacionamento na esquina é considerada uma infração. Veja, ele está estacionado aqui numa esquina, ok? Estacionar numa esquina é considerado uma infração o quê? Estacionar numa esquina e a menos de 5 metros da linha, né, transversal, é infração de natureza média. Beleza? Infraçãozinha de natureza média. E aí, sobre infrações, né, existem algumas observações que precisam ser feitas. Nós temos aí cerca de 20 infrações, né, sobre estacionamento. Você precisa decorar 4. Né? Das 20, você tem que decorar 4 porque cai muito em prova. O que acontece? Você tem que decorar que eu só tenho 2 infrações sobre estacionamento que são gravíssimas. Quais são? Você estacionar numa vaga reservada, pessoa deficiente, por exemplo, você estacionar numa vaga reservada sem ter credencial para aquilo, ou se você estaciona na pista de rolamento. O que é estacionar na pista de rolamento? É você estacionar no meio de uma pista. Gravíssimo isso, tá? Tem 2 que são leves. Você estacionar no acostamento, salvo motivo de força maior. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, aos domingos, né, no meu bairro tem uma feira, né? Feira muito grande, inclusive. E aí, o local da feira é numa praça, né, que fica ao lado de uma BR. Que fica ao lado de uma BR. Lá na feira não tem onde estacionar, não tem espaço para. Tem, mas não tem para todos. E aí muitos, por questão de facilidade, de comodidade, estaciona na própria BR, no acostamento. Tem acostamento dos dois lados, né? E aí quando você passa, moço, só tem como você passar na pista de rolamento porque os acostamentos estão cheios de veículo, né? E aí o que é que acontece? Isso é infração, só que é infração de natureza leve. O cara ia pagar R$ 88,38, né? Por quê? Estacionar no acostamento é infração, só não é infração, salvo motivo de força maior. O cara, não, pô, mas eu tava com fome, fui fazer a feira. Não, isso aí não justifica para o trânsito, né? É quando fura um pneu, dá pane no veículo, né? Aí sim é o caso de você ir para um acostamento. E a outra situação é se você estaciona ali entre 50 centímetros e 1 metro, né? Afastado da calçada. Então você vai estacionar e aí ficou afastado da calçada entre 50 centímetros e 1 metro, aí vai ser uma infraçãozinha de natureza leve, tá? O resto, ou vai ser grave, ou vai ser média. Aí você vai, claro, né? Se você não quiser decorar as 20, você decorou essas 4, 2 gravíssimas e 2 leves. Agora você vai partir para 16. Nessas 16, para sanar uma pane de prova, você vai fazer uma pergunta. Meu amigo, eu estacionando aqui, eu vou atrapalhar muita gente ou eu vou atrapalhar pouca gente? Então, se eu estaciono numa esquina, eu estou atrapalhando todo mundo, muita gente ou pouca gente? Não, pouca gente. É só que de repente vai dobrar aqui perto da. Então é média, pô, certo? Então é média. Eu estaciono na frente de uma guia rebaixada para entrada e saída de veículos, que nada mais é do que em frente a uma garagem. Eu estacionar na frente de uma garagem, eu vou atrapalhar muita gente ou pouca gente? Pouca gente, é só quem vai entrar ou sair daquela garagem. Então é média. Você vai fazer essa pergunta aí. Beleza? Você vai fazer essa pergunta. Então vamos lá. Estacionou na esquina, atrapalha pouca gente, uma infraçãozinha de natureza média. 9. Um condutor trafegando por uma rodovia de pista simples, sinalizada com placa indicadora de velocidade máxima permitida, foi flagrado pelo radar de velocidade a 140 quilômetros por hora, sendo que no momento estava conduzindo um automóvel. Nesse caso, esse condutor poderá ser autuado com infração de trânsito que poderá ser computada em seu prontuário. Mais uma vez, ela cobrando infração, só que pontuação. Porém, para saber a pontuação, você precisa aí saber o grau, certo, dessa infração.
Beleza? Então vamos lá. O cara estava trafegando numa pista assim. Aqui é o seguinte, aqui você precisa ter conhecimento do capítulo 3, normas gerais de circulação e conduta, que a depender do tipo de veículo e do tipo de via, eu vou ter uma velocidade aí permitida, né? Numa pista simples, para o automóvel, já vou sendo direto ao ponto aqui, numa pista simples para um automóvel, a velocidade máxima dele é de 100 km por hora. E o cara estava transitando a 140, né? E aí o que que acontece? O CTB vai dizer o seguinte, ó, se você está transitando com velocidade superior à máxima em até 20%, beleza? Você vai cometer uma infração de natureza média. Se você está transitando em mais de 20%, até 50% acima da velocidade máxima permitida, você comete uma infração de natureza grave. E se você está transitando superior à velocidade máxima em mais de 50%, você estará cometendo uma infração de natureza gravíssima, certo? Aí você vai dizer o seguinte, bora fazer uma matemáticazinha aqui, saudade, né? Fazer uma matemáticazinha aqui, ó. 100 quilômetros, ou eu botaria a porcentagem, 100 quilômetros por hora corresponde a 100%, é o máximo que você pode. Então, 140 quilômetros por hora corresponde a quanto? Então, você vai ter 100x, né, que é 100 vezes x dá 100x, 140 vezes 100. Então, você vai multiplicar 140 e repete dois zeros. Beleza? E aí, você vai ter que ou, ou, né? Aqui ele já dá a diferença, né? Vai ser 40%. Beleza? Então, você está nesse intervalo aqui. Então, você comete uma infração grave, a infração grave, 5 pontos. Beleza? Então, o que excede aqui, 40%. Beleza? Vamos lá para mais uma questãozinha, né? Questãozinha aí de número 10. Beleza? Questão de número 10 diz o seguinte. Conforme o artigo 165C e o caput do artigo 148A do CTB, o condutor que dirigir veículo tendo obtido resultado positivo no exame toxicológico sofrerá infração e penalidade. O que é que acontece? Existem alguns motoristas que precisam comprovar resultado negativo no exame toxicológico, quando vão obter a habilitação ou quando vão renovar, certo? E existe uma janela de detecção, né, em que você tem que comprovar que você não fez uso de substância, de droga, né, naquela janela de detecção, né? Então, tem que dar o resultado, tem que dar negativo. Significa que você não fez uso. Se der um resultado positivo, aí você vai sofrer uma penalidade, certo? Gravíssima. E multa quantas vezes? 5 vezes. Certo? Você concorda? Já ouviu falar no exame toxicológico? Então, tem que dar, né, um resultado negativo, certo? E se o resultado for positivo, aí você vai ser punido. Multa 5 vezes. Ou seja, o que é, professor, multa 5 vezes? O valor de uma infração gravíssima, você sabe que é 293,47. Eu vou multiplicar esse valor por 5. Aí vai me dar o valor, né, dessa multa aí. Ok? Belezinha? Vamos lá para a questão de número 11. Um condutor trafegando por uma via urbana não sinalizada com placa de velocidade máxima permitida, caracterizada como de trânsito rápido, passou a 110 km por hora e foi flagrado por um radar existente no local. Nesse caso, esse condutor poderá sofrer uma penalidade e ter computado em seu prontuário. Olha,
A banca Vunesp gosta muito dessa ideia de não perguntar o grau da natureza da infração, mas ela pergunta a pontuação que, por conseguinte, você tem que saber qual a gravidade. E também ela está gostando muito de usar essas questões aqui de situação hipotética de excesso de velocidade, para você saber, né, esse excesso e saber quanto que ele passou da velocidade máxima, porque se for até 20% é média, se for em mais de 20% até 50% grave, se for mais de 50% vai ser gravíssimo. Então aqui a gente tem que fazer. Mais uma vez, ela puxa também pelo capítulo 3, né? E na via de trânsito rápido a velocidade máxima é de 80 km por hora, né? Então você tem aqui que na via de trânsito rápido a velocidade é de 80 km por hora, ok? E o cara estava transitando a 110 km por hora. Você vai fazer 80 km por hora corresponde a 100%. Eu quero saber que 110 km por hora corresponde aí a quantos por cento? Beleza? Então você vai fazer uma matemática dentro, matemáticazinha aí dentro da legislação de trânsito. Então, 80 vezes x, 80x, certo? Aí isso aqui vai ser igual, você vai multiplicar 110 vezes 100, repete o 110 e aumenta dois zeros. Simplifica aqui, você vai ficar com 1.100, né? Dividido para 80. Então, aí ele passou o quê? Se você for ver, né? De 80 para 100 são 20, para 110 mais 10, né? Então ele passou 30. Então ele não passou, cadê? Sim, aí, até 20%, né? Até 20%. Aí eu tenho mais de 20% até 50%, é isso? E eu tenho aqui mais de 50%. Então, só pela lógica aqui, né? Nós temos que foi quantos por cento? Você acha? Ele passou a 110, foi 30, né? Aí você pode fazer também. Outra forma de você fazer, até mais fácil, né? Outra forma de você fazer aqui, ó. É até mais direto do que. Mas cada um prefere de um jeito, né? Cada um prefere uma forma e aí você vai escolher a forma que você achar mais fácil. Mas aqui você pode fazer o seguinte, ó. Quanto é 20% de 110? É isso? 20% de 110 é quanto? Você pode simplificar. Pode fazer o 20 vezes o 11 aqui, né? Aí dá quanto? 2 vezes 1, 2. Esse 110, né? Daria 2.000, né? Se fosse 100, esse caso dá 2.200, né? Dá 2.200 dividido por 100. Simplifica, 22. Seria 22 km por hora. Então ele está a mais de 20%. Ou seja, ele está no intervalo entre 20% e 30%, né? E 50%, melhor dizendo. Porque ele está com 30 km a mais. Então, nesse caso aqui, é uma infração de natureza o quê? Grave, né? Porque ele está acima de 20%. Então, grave, 5 pontos. Beleza? Sigamos. Oh, voltei. Passei demais, né? Vamos lá, questãozinha aí de número 12, né? Questão número 12 diz o seguinte: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é considerado uma infração gravíssima. Ok? O condutor pego pela fiscalização poderá ter como penalidade a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e a multa de. Presta atenção, ó. Aqui é uma infração do artigo 165 do CTB, né? Essa aqui você tem que saber essa infração aqui e voltando. Por quê? Porque é a infração de embriaguez ao volante, tá? A infração de embriaguez ao volante. E você tem que ela é uma infração de natureza gravíssima. O que é que eu falo? A banca, muitas vezes, ela cobra o valor, porque aqui é cobrando o valor. Ah, mas é um absurdo. Não, mas você que estuda o CTB, é bom você saber, como eu falei no início, dentro da parte de infrações, você saber a pontuação, a gravidade e o valor. Beleza? A infração, e aqui você tem que ter muito conhecimento, que a infração do artigo 65 ela é tão importante, ele colocou mais exigente, porque aqui é o mínimo que você tem que saber. Infelizmente, porque é uma infração que é muito recorrente, né?
O valor de uma infração gravíssima é R$ 293,47. A infração de embriaguez ao volante, ela é uma multa 10 vezes. Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar o valor de uma infração gravíssima, que é R$ 293,47, vezes 10, ok? E aí, como você vai multiplicar por 10, essa vírgula vem para cá. Então fica 29.304,70. Ou seja, 2.934,70, letra E. Beleza? Porque a infração número 5 é uma infração gravíssima, o valor da gravíssima é 293,47, e aí você vai ter o fator multiplicador aqui, que é 10. Beleza? Digamos. Questão número 13, né? Seguir um veículo em serviço de urgência, estando este, né, com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente, é considerado uma infração que pode gerar no prontuário do infrator. Ó, eu tenho duas situações. Eu tenho você seguir o veículo em urgência, beleza? E eu tenho o deixar de dar passagem ao veículo de urgência. O veículo de. Ok? Se você seguir o veículo de urgência, o que acontece? Aqui é aquele espertinho, né, que pega o vácuo no trânsito. O veículo de urgência tem a preferência, vai estar fazendo lá suas ultrapassagens, até mesmo em locais proibidos, mas ele tem essa, quando em serviço de urgência, ele tem essa livre circulação, né? E aí o espertinho lá vai aproveitar, ó, o vácuo e vai atrás da ambulância, vai atrás do carro da polícia de repente, né? Mais comum na ambulância. Segue ali o fluxo para poder ir mais rápido também. Quando ele segue esse veículo de urgência, ele está cometendo uma infração. Só que uma infração de natureza o quê? Uma infração de natureza grave. Beleza? Agora, eu tenho a situação de deixar de dar passagem ao veículo de urgência. Então, se eu percebo que tem uma ambulância, que tem um carro da polícia que está vindo atrás do meu veículo, e eu deixo de dar passagem, aí eu cometo uma infração de natureza o quê? Gravíssima. Certo? Então, nesse caso aqui, como ele, né? Nesse caso aqui, como ele está seguindo o veículo de urgência, a infração grave e a grave são 5 pontos. Então, letra C de concursado. Ok? Questão de número 14. Questão de número 14 diz o seguinte: o condutor que desobedece à regra, deixando de dar passagem aos veículos de emergência, ó, ele deixou de, aqui é o seguinte, ele deixou de dar passagem aos veículos de emergência, certo? Comete a infração de trânsito do artigo 189, né, do CTB de natureza. Eu disse o quê? Se ele segue o veículo de urgência é grave, se ele deixa de dar passagem é gravíssima. Então, a infração gravíssima, letra A, sujeita a multa de R$ 293,47, né? E também 7 pontos no prontuário, porque a infração gravíssima enseja aí 7 pontos. Certo? Questãozinha de número 15. Há sinal alternativa que apresenta uma infração de trânsito de natureza gravíssima nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui ela já muda um pouco, né, o modus operandi de cobrar a questão. Muitas vezes ela cobra pelo valor, e aí para saber o valor você tem que saber se a infração é leve, média, grave ou gravíssima. Muitas vezes ela cobra pela pontuação, e para saber a pontuação também você precisa saber qual o grau da infração. E nesse caso aqui ela já cobra direto realmente para você dizer, exemplificar uma infração de natureza gravíssima, que para isso você precisa saber, né, algumas infrações, porque algumas são médias, leves, graves e por aí vai, tá?
Bom, vamos lá. Ele quer uma gravíssima, né? Letra A diz ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Nesse caso aqui, né, ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração de natureza o quê? Média, ok? Então, se você tiver o veículo imobilizado na via por falta de combustível, é uma infração de natureza média. Então, letra A não responde, né? Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito seus agentes. Desobedecer ordem é uma infração de natureza grave, certo? Não é gravíssimo. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivo regulamentado de alarme sonoro e iluminação intermitente. Já disse, né? Seguir o veículo de emergência é uma infração de natureza grave. Tá? Deixar de prestar socorro à vítima de sinistro quando solicitado pela autoridade dos seus agentes. Quando solicitado é uma infração de natureza grave, né? Então, sem vítima, e você deixa de remover o veículo local, média. Deixa de prestar o socorro quando solicitado pela autoridade dos seus agentes, grave. Se você deixa de prestar socorro com vítima, e só gravíssimo. Então, letra E vai ser o gabarito, né, que fala de estacionar o veículo nas vagas reservadas, né? Então, estacionar é uma das infrações gravíssimas do estacionamento, que é estacionar na vaga reservada. A outra gravíssima de estacionar é você estacionar na pista de rolamento. Ou lá para a questãozinha aí de número 16. Questãozinha de número 16, na sua tela, diz o seguinte: de acordo com o artigo 91 do CTB, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro, ao realizar uma operação de ultrapassagem, é considerado uma infração gravíssima, tá? E ao condutor será aplicada a penalidade de. Então, aqui é a questão de você forçar uma passagem. Ou seja, em outras palavras, você forçar uma ultrapassagem, certo? Então, forçar a ultrapassagem, claro, ele já disse aqui, é uma infração gravíssima, e aí você vai ter, letra E, como gabarito, uma multa 10 vezes, né, o mesmo valor lá, da infração de você dirigir embriagado, né, e ainda vai ter a suspensão do direito de dirigir, beleza? 17. Conforme o artigo 65A do CTB, recusar-se ser submetido a exame, teste clínico, né, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida no artigo 277 constitui uma infração. Então, veja, nós temos a infração do artigo 165, que é você dirigir, certo, sob o efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O artigo 165A vai falar de você recusar fazer o teste. Então, meu jovem, se você recusar fazer o teste, vai ser a mesma coisa de você fazer ele é positivo. Certo? Por quê? Porque vai ser as mesmas penalidades. Vai ser infração gravíssima, vai ser multa 10 vezes, vai ter suspensão do direito de dirigir por 12 meses, tá? Então é melhor fazer logo o teste, tá? Eu não vou nem passar a bizu aqui porque é complicado. Então, relaxe. Faz o teste, pô. Não tá devendo, faz o teste. Porque se você recusar, só por ignorância, mesmo você estando bom, a infração vai. Porque você recusar fazer o teste. Beleza? Então, meu jovem, letra E. A infração é gravíssima, a multa vai ser 10 vezes e a suspensão da CNH por 12 meses. Então, tanto você dirigir sob o efeito de álcool, quanto você a recusar fazer o teste, é a mesma pomba, meu amigo. Você vai se lascar do mesmo jeito. Ok? Questão de número 18. O doutor que dirige. E aqui, essa palavra aqui, a banca errou, hein? Faltou o R, né? Sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, segundo o artigo 65 do CTB, estará cometendo uma infração de trânsito para a qual receberá uma penalidade e uma medida administrativa. Considerando, respectivamente, a infração, a penalidade e a medida administrativa, há assinala a alternativa que apresenta corretamente suas aplicações. Então, dirigir, né, sob efeito de álcool,
Infração média, não. Grave, não. Então, infração gravíssima, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, né? Infração leve, não. Infração gravíssima, beleza, né? Mais multa 2 vezes? Não. O fator multiplicativo é 10 vezes, né? Por isso aí, e letra A vai ser o gabarito. 19, será considerada uma infração leve, né? Quando o condutor executar a conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização, não. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado é média, certo? Aqui é grave. Transitar com farol desregulado ou com faixa de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor, isso aqui é grave. Fazer o uso de luz alta em vias providas de iluminação é leve, então realmente vai ser letra D. Usar no veículo equipamento com som e volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, lembra do grave do som, tá? O som não tem um grave, então a infração é de natureza grave. Agora, preste atenção nas alternativas D e na alternativa D, ok? D vai ser o gabarito. Em relação à luz alta, nós temos duas situações. Se você transitar, se a questão disser o seguinte, você está transitando com luz alta numa via provida de iluminação, aí a infração de natureza leve. Por quê? Porque eu vou utilizar a luz alta em vias não iluminadas. E a via é iluminada, eu estou utilizando luz alta, infração de natureza leve. Agora, se a questão disser que você está transitando com luz alta, com o farol desregulado, de forma a perturbar a visão de outro condutor, é grave. Eu tenho dois extremos. É só porque a via é iluminada? Leve. Estou perturbando o outro condutor? Grave. Quem entenda a diferença, foi muito importante aqui essa questão. Tá bom? Vamos para a nossa última questãozinha, questão de número 20. Tá? Questão número 20. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima. Ok, já paguei o bizu, né? Se não tem vítima, né, ele deixou de adotar as providências para remover o veículo local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, de acordo com o artigo 178 CTB, é considerado uma infração o quê? Média. Tem vítima, infração média. Quando eu deixo de prestar socorro, quando solicitado pela autoridade dos agentes grave, com vítima, aí eu tenho uma infração de natureza gravíssima, saibam essa diferença. Se eu seguir o veículo de urgência, a infração é de natureza grave. Se eu deixo de dar ultrapassagem, a infração é de natureza gravíssima. Beleza? Então, show de bola. Então, a gente finaliza aqui, tá? Respondemos aí várias questões sobre o capítulo 7, né, do que mais cai pela banca VUNESP aí, que fala sobre sinalização de trânsito, e do capítulo 15, que fala aí sobre a parte de infrações de trânsito. Beleza? Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tamo junto, rumo à aprovação.